Boa noite, Elisângela. Tudo bem com vocês, gente? Elisângela, pode falar. Tá sem microfone. Ah, não, estão me ouvindo, né? Estou te ouvindo. Ah, então boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. É Catigiane, né? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, sim. Que bom. Sim. Boa noite, Andréia. Que legal, né? Já tem 6 pessoas aqui. Fico feliz. Ah, o John, você também? Você está aí, né? Boa noite. Tudo bem com Boa vocês, né? tarde. Eu tava na outra sala. Uai, ninguém apareceu até agora. Eu tava no outro link que você tinha mandado mais cedo. Ah, tá. Aquela aí é do plantão Tirar Dúvidas de amanhã. Amanhã é feriado e eu vou trabalhar. A pessoa gosta de trabalhar, né, gente? Mas aqui, vou dizer para vocês que quando eu vou dar Concurseiro aula. não tem folga. Né? Pois é, eu mesmo estou estudando para o meu concurso, né? Assim, o edital não saiu, mas eu sou uma pessoa apressada, eu queria estar estudando antes do próprio edital sair, né? Pessoa ansiosa, né? Mas não tive tempo ainda. Essa aula, gente, ela vai ser gravada. Aliás, ela já está sendo gravada. Então, se vocês tiverem problema de aparecer o rosto de vocês, né? Caso alguém depois, né, vá assistir a aula e vocês fiquem desconfortáveis, vocês podem desativar a câmera. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo? Então, né? Tá vendo sim. Sim. Tá vendo? Aí amanhã o que acontece? Geralmente essa aula, o Google Meet, ele pega o vídeo, né, da aula, grava e converte para mim. Aí demora umas horas. Aí eu tenho que subir lá no YouTube. E aí, geralmente, no dia seguinte, né, no caso amanhã, no início da tarde, eu envio a aula com o link do YouTube, né, para vocês. O pessoal me pediu muito para abordar a banca com PERV. E eu fui olhar, né, fui conhecer o gênero, né, que a Comperv utiliza. E o gênero é o artigo de opinião. Vocês já ouviram falar do artigo de opinião em algum momento? Vocês estudaram na escola? Ou já Para escreveram? concurso, não. Não, né? Eu também nunca tinha visto. Boa noite, Marleide. Eu também nunca tinha visto isso, um artigo de opinião. Alguém já escreveu, já fez algum concurso da Comperv antes, teve dificuldade? Todo mundo fez bem, né? Ninguém tem dificuldade, né? Olha que maravilha. Ó, eu vou. Não, eu nunca fiz eu nunca fiz concurso para essa banca. Não, né? Não. Eu acho o gênero, ele é bem mais fácil do que o gênero dissertativo, argumentativo da Sebrasp, por exemplo. Sebrasp é bem mais complicado. Eu não acho que aquele gênero do Enem seja difícil, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade. Mas eu acho que a opinião ele ainda é mais tranquilo, porque você pode utilizar a primeira pessoa do discurso, né? Que é o nós. Eu prefiro usar o nós, né? No plural. Mas, enfim, eu vou explicar para vocês o gênero, depois eu vou ler a proposta e depois vou ler o texto que eu escrevi para vocês com a proposta da banca. E vou explicar o tema, mas também vou trazer para vocês essa análise, né, do próprio gênero, né? E aí vocês fiquem à vontade para perguntar, para levantar a mão, né? Porque aqui tem esse íconezinho, né, da mãozinha. Aí vocês podem clicar nele, eu termino de falar, e aí vocês perguntam e tiram dúvidas. Assim, fiquem bastante à vontade mesmo para perguntar e, enfim, participar, né? Aí eu tenho que abrir meus slides, né? Eu esqueci de abrir meu slide.
Vocês leem artigo de opinião no cotidiano de vocês? Nossa, é muito raro. Não. Muito raro Sério, mesmo. gente? Eu tava aqui pensando, né? Acho que as pessoas não estão acostumadas, né? Eu gosto de ler colunas de autores que eu leio, né? Então, tô sempre acostumado a ler artigo de opinião, né? E quando você lê um gênero textual, você tem o hábito de ler, você internaliza a forma, né? E fica muito fácil, né? Mas eu vou deixar aqui depois umas dicas para vocês lerem, caso vocês quiserem né, ter esse hábito ou esse hobby, né? Eu acho que ler é um hobby. Então, vou abordar a estrutura e as características, e aí vou explicando o que a banca está pedindo, como é essa estrutura, e vou ler também, né, o meu texto. Bom, o gênero é artigo de opinião, e o artigo de opinião ele é um tipo de texto dissertativo argumentativo. O que é dissertar? É opinar, é ter uma tese, ou a partir dessa tese, você elucidar alguma coisa, né? E você não faz isso sem argumentar. Então, geralmente, todo texto dissertativo, ele é argumentativo. Então, o artigo de opinião, ele é um dos gêneros dissertativo argumentativo que nós temos, né, em produção. A gente tem como gênero dissertativo argumentativo, por exemplo, o artigo científico, né? Acho que vocês aqui já têm curso superior, sei, né? Mas acho que a grande maioria, né? Então, a gente tem que escrever um artigo científico na faculdade. Aquilo ali é um texto dissertativo argumentativo, mas o nome do gênero é artigo científico. O artigo de opinião, ele é um gênero também dissertativo argumentativo, com a diferença que você pode trazer uma marca pessoal, que é a marca do sujeito do discurso. Quem é esse sujeito do discurso, né? Pode ser o eu ou pode ser o nós. Aí, quando eu utilizo o nós, dependendo do contexto, pode ser nós brasileiros, nós, enfim, pessoas do Sudeste, nós, pessoas do Nordeste. Depende da temática, né? Então, eu posso me referenciar para dialogar com o meu leitor, com o meu público. Um artigo de opinião, ele é escrito geralmente para ser lido pela massa, né? Por um grupo de pessoas muito grande. Então, ele sempre é um texto que busca persuadir, convencer o leitor. Então, ele é um texto que argumenta para convencer de que aquele tema é pertinente ou que alguma solução deve ser pensada para algo que é problemático na sociedade. Deixa eu ver se eu consigo. Isso aqui eu já expliquei, né? Então, assim, o artigo de opinião, ele é geralmente veiculado em jornal, site de revistas, online. Vocês aqui leem algum jornal eletrônico, tipo Folha, Carta Capital, É o País? Não, né? Sim. Que bom, ó, pelo menos você, John. É sempre bom a gente dar uma lidinha, tentar acompanhar as coisas que estão acontecendo no país. Isso ajuda muito, por exemplo, no repertório do texto dissertativo argumentativo, né? Eu tenho 2 turmas de redação, os cursos de redação, em que o maior problema deles é argumentar. E por que o problema é argumentar? Por conta da falta de repertório. Ou seja, as pessoas têm dificuldade de argumentar por falta de leitura, falta de bagagem, né? Falta de repertório. Então, é sempre bom, eu sempre oriento todo mundo a ler uma coluna por dia, que seja, né? Porque isso vai fazer com que vocês acompanhem o que está acontecendo na sociedade, tenham uma visão, pelo menos a opinião de alguém que vocês considerem inteligente ou que é uma referência para vocês, e faz com que vocês se atentem também ao que está acontecendo no sentido dos temas atuais, né, que caem no concurso.
A maioria das bancas estão trabalhando com a temática atualidade. Então, atualidade é isso, pode cair qualquer coisa, pode cair, enfim, pode cair desde do marco temporal que estão querendo revogar, né, com uma PEC, né, a questão da valorização da herança africana no Brasil, como caiu no Enem. Então, qualquer coisa Isso pode é cair. verdade. Qualquer É coisa verdade. pode cair. Pode falar, É gente. verdade. É verdade. Você sabe que uma vez eu fui fazer uma prova. É porque eu faço muita prova específica para contabilidade, mas uma vez eu fui fazer uma prova que o tema da redação era atualidades. Caiu sobre o grupo Wagner, lá da Rússia. Eu falei, misericórdia, o que é isso na minha vida? Nunca ouvi falar. Não, Não nem passei, eu, né? óbvio, Nem né? eu. Pois é. Nunca ouvi falar, gente. Então, assim, para quem faz Aí, mais. aí a banca já elimina 90% das pessoas. Mas com certeza, inclusive eu. Pois é, cara, assim, nem eu também, que tento me manter atualizado, eu não sei nem o que é isso, sabe? Não sei, não faço ideia. Eu já peguei cada tema, assim, que eu li, falei, meu Deus, eu nem iria escrever o texto, porque não fazia ideia também do que era aquilo, né? Mas a gente pode tentar, né, se esforçar, lendo algumas coisas, acompanhando algumas coisas, né? E uma coisa eu vou dizer para vocês, assim, uma dica, gente. Grupo de WhatsApp é legal, as pessoas estão ali, né, informando, mantendo a gente atento a alguma coisa do edital e tal, mas não perca o foco. Eu vejo muita gente perdendo muito tempo ali naqueles grupos. Eu fico assim, essa galera podia estar estudando, essa galera está conversando. E às vezes é conversa que não tem nenhum foco, nenhum objetivo, era só bater papo. Então, né, aparece ali, pega as informações, o conteúdo que é necessário e cai no estudo, que eu acho que é mais produtivo, né, do que ficar lá conversando e às vezes até batendo boca, né, com coisa que não é relevante. Mas, enfim, o artigo de opinião, a gente tem que pensar que ele é um texto que visa o público. Ou seja, vocês têm que pensar que quando vocês estão escrevendo, que um público vai ler. Ou seja, você tem que se comunicar com uma massa de pessoas, né? Então, a ideia é convencer a massa, convencer as pessoas daquela sua ideia. E, deixa eu passar o slide aqui. As características desse gênero é o uso da primeira pessoa, né? Então, primeira pessoa, eu, né? No singular. No plural, é nós. Ou terceira pessoa. Então, você pode falar dele ou dela, aí, você pode falar de uma instituição, de um grupo, você pode falar do Estado também, né? Dependendo da temática, você vai falar de alguém. Argumentação. Eu não sei se vocês... Eu acho que não sei se eu coloquei lá no grupo os links de uma aula de tipo de argumentação, ou tipo de argumento. Nessa aula, eu explico alguns, né, tipos de argumentos que vocês podem utilizar no texto dissertativo argumentativo, que é aquele modelo do Enem. Então, lá tem esses tipos de argumentos que vocês podem utilizar. E aprender também, né? Geralmente, o artigo de opinião, ele vem com a assinatura do autor. Geralmente não é assinatura, né, da pessoa mesmo, mas se está na coluna daquela pessoa, é ela que assina, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui algumas colunas. Não sei se vocês conhecem, mas eu pensei, né, em apresentar, né? Porque eu acho que o professor é assim, né? O professor quer estimular a leitura, quer estimular conhecimento. Aí eu pensei, eu vou mostrar para eles a revista Cult, que é uma revista que eu gosto de ler e tento acompanhar, né, aos autores, mas não é todo dia que eu consigo, né? Mas se não é a Cult, eu estou assistindo alguma coisa no podcast de algum intelectual que eu gosto. Por exemplo, aqui eu tenho as colunas da revista Cult e os autores. Esse aqui é o Vladimir Safadler, que eu particularmente gosto de ler. Aqui o Daniel, aqui a Márcia Tiburi, que também gosto. Eu vou clicar aqui da Márcia.
ela é uma colunista, e ela também escreve artigos de opinião. A diferença, gente, do artigo de opinião para uma opinião é que um artigo de opinião ele não contém uma visão rasa do tema. Ou seja, o artigo de opinião ele não pode ter como embasamento o senso comum, tá? Então, valores religiosos, pessoais, é bom que você deixe isso de lado, essa questão mais pessoal, mais reflexiva, apesar de que ninguém consegue fugir daquilo que é subjetivo, porque todos nós carregamos nossas características, né, a nossa identidade em tudo que a gente faz. Mas no texto dissertativo argumentativo, a gente busca uma reflexão, a gente busca esclarecer algumas coisas, alguns pontos sobre matemática. Nas colunas, por exemplo, você vai encontrar isso, a visão do autor, mas você vai perceber que ele tá trazendo ali argumentos consistentes para a defesa daquela tese, daquela opinião. Aí eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Isso aqui é as colunas. São os artigos que a autora já escreveu. Aqui tem o nome dela, então é a assinatura, né, da pessoa, a data de publicação, ó, 8 de novembro. Aí tem uma fotografia, que é para retratar aquilo que vai ser escrito. E aqui você vai... Só vou ler um trechinho aqui, só para vocês terem uma noção. Isso aqui é um artigo de opinião, tá? Olha o tamanhozinho dele. Eu acho que isso é maravilhoso. Ah, não, ele é bem pequenininho, cara. Bem pequenininho. Pequeniníssimo. E aqui, por exemplo, ó, o título é A Distopia, mais uma vez. A distopia, se vocês já ouviram falar, é o oposto da utopia. O que é a utopia? A utopia é uma ideia, uma idealização de um mundo possível, um mundo ideal. E a distopia é o avesso disso. Ou seja, é o pior dos mundos acontecendo, né? Então, nós temos obras literárias que abordam a distopia. Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar do Conto de Aia, um livro que acho que é norte-americano, que ficou muito famoso, virou série. Já viram falar do Conto de Aia? Não, né? Só da série. Pois é, ele é uma distopia. Ou seja, se bem que existe regiões no mundo que já vivem essa distopia do Conto da Aia, né? Que é os países teocráticos, né? Onde a liberdade civil, cidadã, política já não é respeitado, tendo em vista que tem uma religião lá, fundamentalista, que proíbe a manifestação do livre pensamento, né, e tal. Aí eu vou ler aqui, só um trechinho, para vocês terem uma noção. A distopia é uma forma narrativa ficcional, comum em romances e filmes. Isso é uma definição, tá? Todo mundo já ouviu falar dos romances 1984, George Orwell, Fahrenheit 451, Ray Bradbury, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, ou Laranja Mecânica, de Anthony Burgess. Ursula K. Le Guin, Octavia Butler, com suas fantasias sociológicas. São autoras cada vez mais lidas por diversos públicos que buscam por ventura, mas também, provavelmente, a compreensão sobre o mundo em que vivemos. Uma intuição coletiva faz saber que há mais entre a realidade e a ficção distópica do que supõe a filosofia. O que ela está trazendo? Ela está ela trouxe ali um contexto, ela está trazendo, digamos assim, a sala, né, a antessala daquilo que ela vai apresentar. Então, ela traz uma definição do que é uma distopia, para poder falar sobre a distopia. Então, antes de trazer uma opinião, qualquer texto dissertativo argumentativo, você tem que trazer um contexto. Você tem que contextualizar aquilo para que o leitor ele se pegue dentro de um contexto onde ele tem que pensar os problemas sociais que ele pode estar vivendo, né? Então, ali, a autora traz obras literárias famosas que tratam da distopia, para ela começar a argumentar. E o que ela trouxe ali no primeiro parágrafo?
que a ficção e a realidade estão entrelaçadas, mais do que a gente deseja, talvez, né? Então, depois ela vai começar a... Isso é a tese dela. Depois ela vai argumentar aquilo. Ela vai trazer mais referências audiovisuais, literárias, filosóficas, sociológicas, ou até cenas do cotidiano mesmo, né? Para poder ilustrar o próprio pensamento, o próprio argumento. Fechar aqui. Pode falar. Tião, Eu ia pode até falar. perguntar isso. Você prefere que guarde as perguntas para o final ou pode ir fazendo ao longo da aula? Eu, por mim, eu não ligo, não. Vocês preferem que faça no final ou faça assim de maneira espontânea, pessoal? Eu, por mim, eu faço. Vocês fazem a pergunta a hora que vocês quiserem. Eu acho que assim é melhor, porque aí surge a dúvida na hora, né? Eu também Depois a acho. gente esquece. Eu também eu prefiro assim. Tem gente que gosta daquele modelo tradicional acadêmico, né? Que aí todo mundo ouve em 1 hora, aí anota tudo e fala. Eu também sou assim. Depois eu esqueço, acabou, né? Mas é isso. Vamos deixar rolar como se fosse uma conversa mesmo. Eu acho que fica mais legal. Pode falar, John. Eu fiquei com dúvida com relação a título. Seria interessante a gente sempre colocar um título ou não? Isso também continua sendo opcional. Tem banca que existe, tem banca que não existe. Geralmente não é uma regra. Mas quem quiser colocar também não perde ponto. Né? Não perde ponto. Perde uma linha, né, talvez. Mas se tem título, tem que ter um distanciamento, né? Então tem que pular uma linha, né, e tal. E aí já começa a contar, né, as linhas, né, do texto, né? Mas geralmente é opcional. Eu Ok. gosto de colocar título. Mas enfim, se ia falar alguma coisa, eu interrompi, né? Porque eu não calo a boca. Né? Não, tá respondido. Se deixar, eu falo o dia inteiro. Mas é isso. Aí a autora vai argumentar e tal, e vai trazer o argumento dela. E eu vou trazer o texto também da mesma forma, né? Deixa eu parar a apresentação e apresentar de novo aqui. Então, beleza. O gênero é veiculado para ser lido, né? E o artigo de opinião, ele busca a reflexão. Então, você tem que trazer perguntas e argumentos que façam a pessoa pensar naquilo que você está direcionando, né? Então, a linguagem é simples, é objetiva e é subjetiva no sentido que traz sentimentos cotidianos, né? Então, para você convencer alguém, você sempre vai mirar naquilo que a pessoa sente, né? E é assim que você consegue persuadir ou convencer alguém. Você traz, no artigo de opinião, algo que é relevante, que você pensa que é relevante, você trabalha com os sentimentos dessa sociedade a partir dessa temática e, numa linguagem objetiva, simples, tenta convencer ela daquilo que você está argumentando. Então, quem já escreveu um artigo científico sabe que a linguagem de um artigo científico não é tão simples, né? É uma linguagem muito mais conceituada, né? Mais sofisticada, então dá mais um trabalho, né? De leitura. Um artigo de opinião, não. A linguagem tem que ser fluida, né? A pessoa que está ali lendo, às vezes está no metrô, está no ônibus, está com pressa, então a linguagem tem que ser mais fluida mesmo, para que a pessoa possa ler do começo ao fim, né? Então, os temas geralmente são temas da atualidade. E já encerrando já os slides, né? Então, todo artigo ele vai ter a introdução, que é a exposição. Pode ser a exposição de um conceito, ou daquilo que vai ser dito, ou você pode trazer um contexto. Ou seja, você vai criar uma cena, né? Cena no sentido, né? De que você vai trazer um terreno para que o leitor possa pensar sobre a problemática, para que depois ele possa ser convencido daquilo que você está defendendo, né? Então, você traz uma apresentação, você vai dizendo, olha, tem alguma coisa errada aqui, eu acho que nós precisamos nos atentar a isso. Depois você vai dizer por que nós precisamos
estar atentos, porque a gente precisa refletir sobre essa temática, e aí depois você traz uma possível solução, ou traz uma síntese, né, e encerra o seu texto, né? Então, no meio dos parágrafos, você vai interpretar, você pode interpretar, trazer o seu argumento a partir de alusões históricas, a partir de coisas que acontecem no cotidiano, né? A partir de exemplos de comportamentos das pessoas. Você pode trazer informações de pesquisas recentes. Você pode trazer notícias que estão vinculando na grande mídia para persuadir o seu leitor. E nesses parágrafos, você vai trazer uma interpretação daquilo que você tem como repertório, né? Como eu vou mostrar depois no texto. Então, é uma interpretação que você faz sobre o tema. E para ter uma interpretação, é necessário que você compreenda o tema. Eu, por exemplo, quando eu fui escrever o texto para a aula de hoje, eu fui pesquisar, né? E aí coloquei lá, cultura do cancelamento e tal, que é a proposta, né, da Comper. Eu fui lendo, falei, não é isso que eu quero, não. Aí comecei a escrever, e aí fui escrevendo, né? Aí quando fui ver, eu falei, já terminei. Por quê? Porque é uma coisa que eu já pensei, que eu já analisei, que eu já li alguma coisa sobre. Então, eu já tinha um repertório. Então, a ideia é que vocês sempre leiam alguma coisa, para que quando vocês forem fazer a prova, vocês já tenham um repertório, né? Um certo repertório para poder argumentar ali e não tomar um susto, né? E no final é a conclusão, né? Você vai sintetizar suas ideias, você vai trazer uma reflexão acerca disso e uma possível solução, se você também quiser. Aí vamos para a proposta, né? Em si, né? Eu não abri a proposta. Eu mandei para vocês lá na sala, mandei, né? No grupo, né? Acho que sim, né, gente? Eu acho que sim. Essa folhinha aqui, né? Espero que tenha mandado. Se eu não mandei, né, eu mando depois. Eu vou ler para vocês a proposta. Deixa eu tentar aumentar aqui. Pra vocês verem melhor. Pronto, ficou melhor, né? Ó, essa aqui, eu não lembro qual o ano que eles aplicaram, tá? Mas, enfim. Tá aqui, ó, prova de redação. Um problema social agravado pela popularização das mídias digitais é a cultura do cancelamento virtual, por meio da qual usuários boicotam ou banem das redes sociais pessoas que praticam atitudes tidas como reprováveis. Então, acho que todo mundo aqui já ouviu falar disso, né? Uma pessoa fala uma coisa, tem um comportamento inadequado, e as pessoas boicotam essa pessoa, dizem coisas, às vezes, bem pesadas, e essa pessoa perde patrocínio, perde contrato, enfim, perde seguidores, né? E essa pessoa fica meio que no silêncio, assim, né? Ela fica banida, né? Socialmente, né? Até ela voltar depois, se desculpando, né? E tal, enfim. Aí, considerando a relevância dessa discussão, bem como seus conhecimentos prévios sobre o tema, escreva um artigo de opinião posicionando-se sobre a questão abaixo. Aí é o tema, né? A cultura do cancelamento virtual deve ser vista como uma estratégia viável para disciplinar o uso das redes sociais. Eu achei esse tema maravilhoso. Não sei se vocês gostaram, mas eu gostei. Então, pensa, o que é cultura, né? Cultura pode ser tudo aquilo que não é natural, que é aquilo que se constrói com a sociedade, né? Desde uma casa a um hábito, né? Então, cultura é isso. Tudo aquilo que a gente constrói, constitui em comunidade, né? Interação, e que a gente modifica, né? A partir do advento das redes sociais, tendo em mente que não há uma regulamentação dessas plataformas, ou seja, não há regras para essas empresas de tecnologias digitais atuarem nos países, nós temos visto que as pessoas
têm tido liberdade para falar, opinar, cometer crimes, inclusive, né? Ou seja, discurso de ódio nas redes, e isso não tem, digamos, tido um freio, né, legal, né? Não tem uma lei que especifique que aquilo é um crime, está tudo muito difuso, muito confuso, as pessoas não sabem como pode configurar crime algumas cenas do cotidiano digital. Essa falta de legislação específica e a falta de regulamentação dessas plataformas, dessas empresas, tornam essas redes sociais digitais territórios sem lei. E, por conta disso, as pessoas têm feito justiça com as próprias mãos, né? Digamos assim, né? Com suas próprias, seus próprios métodos, né? Então, o que surgiu, dizem que surgiu com aquele movimento chamado Me Too, né? Que é eu também, né? É quando as pessoas, as meninas, começaram a falar dos assédios e abusos sexuais sofridos desde a infância. E todo mundo foi trazendo esses relatos e virou uma hashtag, virou um assunto, virou uma trend, não sei, né? E aí todo mundo foi comentando e foi expondo isso. E a cultura do cancelamento virou uma questão assim, de exposição, de denúncia sobre algo que está errado na sociedade. Isso tem um caráter disciplinador mesmo, né? Que é um caráter de educação. Vamos educar as pessoas, vamos corrigi-las, né? E aí, que se problematiza uma sociedade plural, diversa, principalmente, né, no Brasil, cancelar alguém pode ser, por exemplo, uma medida saudável, pode ser algo positivo para alguém. Será que isso pode ser justo? Será que isso é saudável, é moral, é ético, é responsável? Bom, é isso que a temática busca, né? Fazer com que as pessoas escrevam acerca de um hábito cultural e tal que as pessoas estão tendo e que tem surtido efeitos bem negativos. Pode ser também que tenha surgido efeitos positivos, mas também negativos. E aí, vou dar exemplos, tentar, né? Se é uma empresa, sei lá, que usa muito transgênico, ou uma empresa que usa muito agrotóxico, e as pessoas denunciam, e essa empresa vem a perder clientes, vem a ter menos consumidores, isso é positivo, né? Ou seja, uma empresa de alimentos, ela tem que ser responsável pela nutrição e pela saúde das pessoas para a qual ela vende seus produtos. Porém, se uma pessoa, às vezes, tem uma fala infeliz, ou seja, quem de nós, assim, quem nunca, né, teve uma fala infeliz, né, aqui, se isso é exposto ao público, e essa pessoa estava ali, uma câmera filmando, e ela diz uma coisa, e bom, digamos que ela se expressou mal, quando isso é realmente algo, digamos, sem intenção. Sabemos que tem pessoas com intenção de prejudicar, que tem falas, tem discursos criminosos, né, nas redes sociais. Não é esse caso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo no sentido da pessoa que está ali sendo entrevistada e, de repente, falou uma coisa que não pegou bem. Ou, enfim, agora indo para um exemplo de pessoa que realmente tem um discurso autoritário, fascista, homofóbico, machista, racista, e aí as pessoas caem em cima. As pessoas vão cair em cima da pessoa que tem um discurso racista, fascista, homofóbico, quanto da pessoa também que tem uma fala infeliz
por falta de conhecimento, ou por falta de toque ali, né? Alguém não sinalizou antes, e a pessoa cometeu um erro. Então, na cultura do cancelamento, essa pessoa que tem um discurso fascista, que tem consciência daquilo que ela está dizendo, da atrocidade que ela está dizendo, merece ter o mesmo peso que essa pessoa que teve uma fala infeliz e que depois venha a se desculpar. As pessoas, quando elas estão cancelando, elas não querem saber o contexto por trás daquilo. Elas querem julgar e condenar. Querem banir aquela pessoa por tempo determinado ou determinado. Então, a cultura do cancelamento, ela nasce, assim, no desejo de vamos reparar os danos, já que a sociedade analógica aqui não está dando conta, a gente aqui, por meio do algoritmo, a gente vai dar. E aí acontece de eu ter uma fala infeliz, vocês terem uma fala infeliz, e alguém pode estar gravando e colocar isso na internet. E às vezes você já mudou a sua concepção, a sua ideia sobre o assunto, mas você foi filmado e foi exposto. E aí as pessoas vão cair em cima, xingando, dizendo coisas horríveis. Então, pensa num adolescente que está ali, querendo ser aceito, é uma fase muito delicada, em que o ser humano ele quer ser aceito, muito mais aceito, digamos que assim, o adulto e o ser humano ele quer ser aceito até o último dia de vida. Mas na infância e na adolescência, você está muito mais vulnerável, muito mais sensível ao julgamento alheio, do que quando você é adulto e tem lá seus 30, 40, 50 anos. Então, você é muito mais refém da opinião alheia do que um adulto mais vivido, Então, se um adolescente fala uma coisa que não é legal e ele é exposto na internet, isso pode vir a uma consequência, pode ter uma consequência desse adolescente se matar. Ele pode cometer suicídio. Então, essa questão de julgar e condenar, expor alguém, ela tem um lado positivo, quando é uma empresa que devia ter responsabilidade social, ética, fiscal, nutricional, que seja, isso é positivo, porque é uma empresa. Então, ela tem que pensar nas consequências daquilo que ela está fazendo. Se é um político que faz um discurso de ódio, as pessoas têm que cobrar uma postura diferente dele. Mas lembrando também que digamos que políticos também são seres humanos. Seres humanos também erram. Porém, tem políticos que usam do discurso de ódio para angariar votos. E aí nós temos pessoas também que usam a sua própria representatividade institucional, política, para angariar votos de pessoas também que têm pensamentos e atitudes antidemocráticas. E aí o cancelamento dessas pessoas pode ser um sinal também de algo positivo. Ou seja, essa sociedade não aguenta mais intolerância. Ou seja, ela não tolera o discurso intolerante. E isso é bom. Tá? Não tolerar o intolerante é saudável. Tem um filósofo, não lembro agora a origem dele, mas chamado Karl Popper, ou Karl Popper, esse nome aqui, ó. Ele vai falar do paradoxo da tolerância, que é uma sociedade democrática, para que ela continue sendo democrática, para que a democracia continue e sobreviva, a gente não pode tolerar o discurso de intolerância, o discurso de ódio sobre, digamos assim, a própria destruição da democracia. Ou seja, se você tolera o discurso intolerante, por exemplo, se a gente tolera o discurso antidemocrático, sob um viés democrático, uma percepção democrática de tolerância, a gente, por meio, por exemplo, de um voto, por meio da liberdade de expressão, a gente pode deixar que uma pessoa fascista, nazista, racista seja eleita. E isso, pensa, se essa pessoa chega a uma presidência, se essa pessoa chega a um cargo de prefeito, de governador, há consequências coletivas, sociais, culturais
institucionais terríveis para a sociedade. Ou seja, por meio dos instrumentos democráticos, que é o voto, que é a liberdade de expressão, não liberdade de ódio, de expressão de ódio, discurso de ódio, as pessoas acreditam que elas estão exercendo o poder político representativo ou democrático delas de eleger, de votar em alguém. Mas se essa pessoa for uma pessoa antidemocrática, uma pessoa autoritária, a pessoa está, por meio do voto, que é um instrumento, uma ferramenta democrática, destruindo a própria democracia. Ou seja, é um paradoxo, né? Então, não devemos tolerar o intolerante. O intolerante não pode vir com a prerrogativa de que ele está usando a liberdade de expressão para ser um propagador de ódio, né? Porque o ódio gera morte. A morte não gera dignidade da vida humana, que é a prerrogativa da Constituição de 88. Logo, isso é crime. Mas a falta de legislação específica da vida digital, a falta de regulamentação dessas plataformas, dessas empresas digitais, torna esse ambiente hostil e sem lei e fértil para a propagação de discurso de ódio, tanto também para a cultura do cancelamento. Então, você tem aí uma falta de parâmetro social para que as pessoas possam dizer isso pode, isso não pode. Então, eu preciso ter um pouco de cuidado. Então, as redes sociais é um território assim meio sem lei, né? Há pessoas que são punidas e as pessoas também que não são punidas. E as consequências são terríveis mesmo, né? Bom, eu acho que ninguém concorda que as consequências sejam também, né, bem negativas. Então, vocês têm aí, no máximo, 30 linhas. Geralmente, eles pedem, no mínimo, 20, no máximo 30. Então, assim, são argumentos que têm que ter um nível de aprofundamento, ou um nível de conhecimento do tema. Então, a leitura, o repertório de vocês vai contar muito na qualidade do argumento, e a solução também tem a ver com o seu entendimento de como funciona uma sociedade, de como ela deve funcionar, para que o leitor possa comprar a sua ideia, né? Ou possa vir a concordar com você no final do texto. Bom, uma dúvida ou algum questionamento, se quiserem comentar? Ah, tá. Lembrando, né, gente? O texto tem que ser escrito um português adequado, né? Não precisa ser aquele português padrão, culto ou científico, mas um texto que está ali respeitando a gramática, as convenções básicas da língua portuguesa, tá? Então, ponto final, vírgula, início de frase, com letra maiúscula, essas coisas são básicas, mas tem gente que esquece. Então, assim, nota 0 para quem fazer um texto insuficiente, né, de 11 linhas, fugir da proposta, letra ilegível, enfim, colocar o seu nome, né, na prova, né, uma coluna com artigo de opinião, ela tem assinatura, mas na prova, ali no concurso, vocês não podem colocar o nome de vocês no finalzinho, não. Então, se você desrespeita os direitos humanos também na prova, pode levar a nota 0, né? Bom, não pode também escrever uma poesia, nem um poema, nem um texto literário. Você pode citar, inclusive, um autor, um poeta ou uma obra literária para, inclusive, argumentar, mas não pode escrever o texto em verso, né? Bom, se alguém quiser também falar alguma coisa sobre o tema, vocês fiquem à vontade, tá? Então, só mostrando para vocês aqui que eu fui pesquisar, né? Eu tenho falado com meus alunos todos os dias. Gente, antes de escrever alguma coisa, um texto, leiam, pesquisem, né? Tentem entender o fenômeno para que, na hora de escrever, vocês possam ter ali um texto rico em informatividade. O que é informatividade? Então, o mínimo de domínio daquilo que você está abordando, que você está dizendo. Porque as pessoas entendem quando um texto é bem escrito.
Mas também entende também quando o texto também é meio empurrado ali, tá ali dando volta e não vai para lugar nenhum. Então, eu estava aqui pesquisando, olhei na Wikipédia, olhei também o site Brasil Escola. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vou mostrar para vocês, assim, que a inteligência não é um dom divino, sabe? As pessoas são inteligentes porque elas estudam pra caramba, elas levam a sério. Aí eu estava aqui lendo, buscando o conceito da coisa, né? Se era o conceito que eu tinha em mente, ou se não era. Enfim, já tinha lido sobre esse tema, mas li de novo, porque é muito, muito importante, e eu tenho percebido isso, né? As pessoas têm tido uma falta de cuidado com a linguagem. O que é a falta de cuidado? As pessoas estão escrevendo qualquer coisa sobre o tema, esquecendo que elas estão sendo avaliadas por uma banca. E qual é o objetivo de uma banca? É eliminar. Ela precisa selecionar candidatos, mas ela precisa passar uma peneira ali em muitas pessoas. Então, a ideia da banca é eliminar. Então, se você começa o seu texto de maneira desorganizada, se você começa já fugindo do tema, a banca vai começar, o corretor, né, vai começar a ler seu texto, vai dizer, aqui eu não quero, aqui eu não vou nem terminar, não, e vai ignorar o seu texto. Então, a ideia é, toda vez que vocês forem produzir um texto, pesquisem mesmo. Eu sei que o tempo está difícil, eu sei disso. Como assim, o tempo também está difícil para mim, né? Eu até adiei nossa aula hoje, o horário, né? Por conta disso. Eu queria escrever um texto com qualidade, queria pesquisar. Não ia trazer um texto de maneira, sei lá, leviana para vocês. Então, esse cuidado com a linguagem, esse cuidado com a pesquisa, esse cuidado com a informatividade, ela deve ser feita sempre que a gente for escrever ou for abordar um tema. Para a gente não sair falando coisas que não tem sentido, né? E eu tenho lido muito texto, assim, gente. Triste, tá? Mas é assim, a banca, quando ela for ler o texto de vocês, ela vai cobrar repertório de vocês. E aí, se você não tiver um mínimo de repertório, pode ter certeza, a banca não vai ter compaixão. A função dela ali é eliminar mesmo. E se a pessoa não se preparou, ela vai adorar, né? O segundo parágrafo ali, né, digamos, se a pessoa estiver de bom humor, o segundo parágrafo, o corretor vir que você não pesquisou, não tem um mínimo de domínio sobre aquele assunto, ele vai deixar de ler seu texto até o fim, ele não vai ler até o final. Ele vai deixar de corrigir mesmo, vai dizer, olha, dá 0 aqui, porque não quero perder meu tempo. E, digamos que ele tem muito texto para corrigir, logo, ele precisa otimizar o tempo dele. Então, é bom que, né, as pessoas sejam objetivas, que elas tenham um mínimo de repertório, porque, digamos que a pessoa, né, corrige 300 textos por dia. Gente, eu vou dizer assim, por experiência própria, você chega no 10º texto, você já está assim, meu Deus do céu, será que foi essa profissão mesmo que eu escolhi, sabe? Será que eu quero fazer isso mesmo dessa minha vida? Porque você percebe que as pessoas não pesquisam, não estudam, não leem, não estão atentas ao que está acontecendo no país. E aí vai te dando uma depressão que você vai ficando assim, meio, ai, quanto mais rápido eu terminar isso aqui, melhor. Agora, um texto bem escrito, texto onde a pessoa, você viu que a pessoa pesquisou, que ela tem um domínio, você tem vontade de ler até o final. E aí você, inclusive, vai perdoar até erros ortográficos, de pontuação, de acentuação, que a pessoa vira a cometer. Você sabe que a pessoa é inteligente e que, às vezes, por desatenção, ela errou ali. Então, o repertório, a qualidade da argumentação é muito importante para convencer o retor de que você sabe o que você está dizendo. Bom, eu vou ler aqui o meu texto. Se vocês quiserem participar, comentar, vocês me falem, tá? Então, o tema, você já sabe, né? É a cultura do cancelamento e a reflexão que se tem a cultura do cancelamento, ela visa, de fato, educar as pessoas. Será que essa cultura ela é a melhor forma, né, de
disciplina de uso das redes sociais, será que isso pode dar certo? Bom, tendo isso em vista, né? Vamos lá. Eu comecei, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Sempre. O uso das redes sociais tem impactado a sociedade de todas as formas. A falta de legislação específica ou regulamentação das atividades das empresas de tecnologias digitais tem proporcionado um terreno fértil para debates, politização e também julgamentos e polarizações. É possível dizer que hoje as pessoas têm duas vidas, uma analógica e uma virtual. Na analógica, a lei se organizam, regulamentam os códigos e comportamentos sociais, bem como há punições para quem os infringir, ou infringi-los, né? Na vida virtual, ainda não há um código moral ou ético a ser alcançado. Todos julgam e são julgados conforme suas ações. Porém, é necessário perguntar se na sociedade digital não há espaço para o erro, visto que, se não há inocentes, logo todos são culpados e devem ser condenados. Mas será que todo mundo é tão correto quanto parece? Bom, começo o texto trazendo uma problemática e coloco uma pergunta para a pessoa que está lendo pensar, né? Diante desse cenário, será que julgar e condenar logo alguém é viável, é justo? Será que todo mundo é culpado mesmo? Será que ninguém tem direito ao erro? Né? Eu fico pensando, se eu tivesse uma câmera o dia inteiro em cima de mim, gente, eu seria cancelado todo dia, né? Eu vou cometer um erro uma hora do meu dia, vou falar uma besteira na hora da raiva, enfim. Imagina uma pessoa que é pública sendo gravada, fotografada 24 horas por dia. Deve ser bem complicado. Essa pessoa não tem nenhum direito de ser um ser humano falho e aprender, né? Eu fico imaginando esse tipo de situação. Aí, trouxe uma pergunta, né, para o leitor refletir e continuo a argumentação. E aí, eu faço uma alusão histórica, né? Desde o surgimento do computador pessoal, o PC, as empresas de tecnologias vêm criando formas das pessoas se comunicarem e interagirem, o que é bom, obviamente. Entretanto, pessoas reais cometem erros e, de um modo geral, todos nós cometemos. No entanto, viver implica responsabilidades e consequências diante das atitudes que tomamos diariamente. Desta forma, a sociedade digital criou normas e condutas para que a vida virtual seja um espaço coletivo melhor que a própria sociedade concreta. O que eu quero trazer com esse argumento? As injustiças que a gente sofre no cotidiano, ou seja, racismo, capacitismo, homofobia, machismo. No cotidiano, você não consegue denunciar isso numa delegacia o tempo todo. Então, as pessoas, elas trazem as insatisfações, o sofrimento que elas sofrem na vida concreta, na lógica, para as redes sociais. E digamos que nas redes sociais, elas já estão cansadas daquilo que elas sofrem no cotidiano, e ali, digamos que nas redes sociais, uma atitude racista, machista, homofóbica, é o estopim. Então, a pessoa já está ali, já cansada, ferida, machucada. Quando ela vai para as redes sociais, ela não quer encontrar isso. Ela quer encontrar um ambiente paz e amor. Mas as redes sociais são, digamos, constituídas por seres humanos reais. E seres humanos reais são complicadíssimos, né? Então, ela não vai encontrar ali um ambiente de paz e amor, né? Mas o algoritmo, ele foi criado para isso, né? Agora as pessoas estão isoladas em bolhas, você só conversa com seus pares e evita, né, o atrito, né, com outras bolhas, com outras tribos, né? Como na vida, digamos, analógica, né? Você tem seu grupo de amigos, você tem um familiar que você tem mais intimidade e afinidade, a não ser no trabalho, que a gente é obrigado, não tem como fugir, né? Mas até no trabalho a gente faz amizade com uns e tem distanciamento de outros. Então a gente vai criando isso também. Isso também foi criado nas redes sociais, por meio do algoritmo, a fim de que as pessoas tenham o mínimo de conflitos possíveis, né? E para que as pessoas também não desativem suas contas, né? Porque se desativa a conta, a empresa que está investindo ali em publicidade deixa de investir.
e a plataforma deixa de ganhar dinheiro, né? Então, o algoritmo veio para manter as pessoas ali, concentradas, com sua atenção voltadas para as telas, e para que os produtos possam ser comercializados e consumidos, né? Vamos lá. O Brasil ainda é marcado por uma cultura, olha o argumento sociológico, né? Estou trazendo uma questão cultural, né? O Brasil ainda é marcado por uma cultura racista, machista, homofóbica e capacitista, e o descontentamento social, em geral, que isso causa nas pessoas que sofrem, é imenso e intenso. Se antes as pessoas sofriam discriminações e preconceitos e tinham que reunir provas e denunciarem às autoridades competentes, hoje elas se organizam através dos algoritmos e fazem sua justiça, entre aspas, né, social. Ninguém acredita que isso seja ruim, porém é de se atentar para a presunção da inocência, para a obtenção de provas antes de julgar e condenar um indivíduo ou grupo, né? O que eu estou trazendo aqui em questão? Se uma pessoa fotografa alguém e diz que ela fez alguma coisa, essa fotografia e esse discurso e essa condenação pode estar sendo manipulada ali, pode ser algo fake. E você não consegue, por meio de uma imagem, ter total certeza de que aquilo foi realmente feito com o intuito que a pessoa está dizendo, né? Então, devemos ter cuidado com tudo que é propagado nas redes sociais, inclusive nos grupos de WhatsApp. Porque às vezes alguém tira uma foto e diz, fulano fez isso. E você não tem nada comprovando, você só tem uma imagem. E até que a pessoa possa comprovar que aquilo não aconteceu, digamos que seja tarde demais, né? Tem um caso, por exemplo, de uma moça que tinha terminado com o namorado, isso foi em São Paulo. Vocês podem procurar na internet que vocês vão encontrar. O namorado infeliz, né, insatisfeito com o término, começou a colocar nas redes sociais, no WhatsApp, que essa ex-namorada dele ela fazia cultos macabros e matava crianças. Crianças, né, para cultos macabros. E aí essa moça, saindo de casa um dia, foi linchada e morta. Então, as pessoas não procuraram saber se aquilo era verdade. Enfim, a pessoa morreu. E, como dizia o Walter Benjamin, não há justiça para os mortos. Morreu, morreu. A pessoa não vai ressuscitar. Então, isso é muito sério, né? Então, a pessoa faz uma denúncia, tira uma foto, tira do contexto, diz que é aquilo, todo mundo acredita e pratica a violência, né? E aí, se a pessoa morreu, acabou, né? Nesse caso, a régua que se usa é a mesma que o direito usa. Todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. O que deve nos alertar sobre possíveis abusos de autoridade quando nos deparamos com cenas do cotidiano virtual digital. Sabe-se que hoje há formas de edições, montagem, deepfakes, que conseguem manipular falas, cenários, objetos e até movimentos corporais das pessoas nas redes. E com o advento da inteligência artificial, as cenas forjadamente tão reais que confundem até os olhos mais atentos da sociedade, digamos assim, de pessoas especialistas, né? Conduzindo-os ao erro de percepção do que se vê diante das telas, de celulares, tablets e PCs, manipulando, inclusive, o que essas e outras milhares de pessoas sentem. Bom, vale pensar aqui nas fake news, né? Que são notícias que parecem reais, geralmente são notícias falsas de algum contexto real, ou seja, podemos pegar um evento que está acontecendo agora, tirar uma foto e dizer que está acontecendo outra coisa, e por meio disso, as pessoas vão lá nesse evento agora e arranjam brigas, arranjam confusões e podem até cometer crimes. Então, a lógica da fake news é essa, né? Você pega uma coisa real que está acontecendo, transforma ela em outra coisa e pega uma imagem que parece que é real e diz, está acontecendo isso, vamos, né, acabar com isso, não sei o quê. Você induz a pessoa a comportamento e uma atitude. Então, uma pessoa mais desatenta vai acreditar,
vai sentir ódio, vai sentir raiva e vai lá fazer justiça com as próprias mãos, né? E aí vai cometer um crime, né, de repente. Então, dessa forma, é necessário que tenhamos, e aí eu estou indo para a conclusão, né? Que tenhamos o cuidado, esqueci de colocar o O, tá? O artigo. Tenhamos o cuidado com o que vemos diante dessas telas digitais, sobre o risco de julgar inocentes e condená-los ao ostracismo social e digital, que é o banimento, né? As pessoas devem ter o direito ao erro, de se retratarem e melhorarem suas condutas, e, obviamente, não se aproveitar da natureza humana para continuar cometendo os mesmos erros, né? Esse dia saiu nas redes sociais, né? Errar é humano, cometer o mesmo erro é norte-americano. Então, as pessoas são humanas, são falhas, mas digamos que você tem que aprender também com os erros, não deve, né, persistir nisso, né? No entanto, se numa sociedade tão plural como é a sociedade brasileira, o cidadão não puder errar uma pronúncia ou dizer algo que soa pejorativo diante de uma região diferente de que mora, ou se ele não puder mais ter a chance de aprender com os próprios erros, como educaremos uns aos outros se não dermos alternativas uns aos outros? Como é que eu vou aprender se eu não tenho alternativa? Se eu tenho só a alternativa, a opção de acertar. Então, se eu só tenho só a opção de acertar, acabou para mim, né? Eu não posso errar nada. Então, eu estou condenado ao banimento, né, ao cancelamento o tempo inteiro. Né? Você não pode errar em nada. Vamos lá. O perfeccionista, ele vive assim, né? Sobre esse cancelamento de si próprio, né? Ele quer ser perfeito para não errar nunca, né? Bom, aí no tribunal das redes digitais ainda falta muita empatia, como também falta no mundo analógico. E nesse sentido, essas duas sociedades caminham juntas livremente em suas presunções, prepotências baseadas nas suas próprias experiências coletivas e vivências em bolhas digitais que nada dialogam com a complexidade que é a natureza diversamente e paradoxalmente humana. Bom, eu acho que eu ultrapassei aí umas 30 linhas, mas a ideia era só apresentar o texto para vocês, mostrar esse gênero, a estrutura e, bom, como ele é construído. Então, vocês perceberam ali que no início eu trago ali um contexto, né, que o uso das redes sociais tem impactado a sociedade de todas as formas. Ou seja, tem impactado na economia, tem impactado na cultura, tem impactado na política, tem definido, né, resultados de eleições no mundo inteiro. Então, eu já trago uma informação que vai e ao encontro daquilo que o leitor já sabe. Então, no artigo de opinião, ele sempre tem que trazer informação com qual o leitor vai se identificar, né? Então, você traz ali um contexto, você vai trazendo também algumas ideias dali digamos, do senso comum, ou seja, da percepção comum das pessoas, sem ser, digamos, vazio, né, na sua leitura, sem ser, digamos, raso, né, na sua leitura, mas sempre tentando captar, né, a atenção do leitor, né? Digamos que o leitor está ali com pressa. De repente, você torna esse texto muito, por exemplo, científico, muito abstrato, a pessoa não vai ler. Mas percebam que, diferente do texto dissertativo argumentativo do Enem, que busca uma objetividade, ou seja, uma distância, uma impessoalidade, né? uma certa um tom jornalístico, né? Ou seja, isento, o artigo de opinião ele busca um pouco o contrário disso. Ele busca trazer a pessoa mais para perto, né? Ou seja, vem para cá, pensa comigo, né? Então ele tem esse tom um pouco, digamos, subjetivo, né? Esse tom mais subjetivo do que o texto dissertativo argumentativo do modelo Enem. No modelo Enem você não pode usar, por exemplo, os pronomes de caso reto, né? Que é o eu e o nós. Você não pode usar a primeira pessoa do discurso, né? Você tem que manter a objetividade. Que é objetividade? A objetividade vem da palavra objeto. Objeto é aquilo que está fora de mim.
O subjetivo é aquilo que vem do sujeito, que está dentro do sujeito. Então, quando a gente fala assim, esse texto é muito subjetivo, a gente quer dizer que o texto tem muita coisa daquela pessoa ali. No artigo de opinião, você tem que trazer algo que é subjetivo, porém, embasada no mundo objetivo, não no mundo subjetivo. No mundo subjetivo, gente, passa cada coisa por dentro da gente, que se a gente coloca no texto, né, a gente também é cancelado. Então, para você convencer o seu leitor, você precisa ter uma leitura, uma compreensão, uma interpretação da sociedade, ou seja, daquilo que é o objeto a ser pensado, analisado, defendido, ou criticado, analisado, de maneira que seja interessante para o leitor. Então, o seu texto ele tem que visar a massa. Então, você não pode sair, digamos, falando qualquer coisa, de qualquer jeito, porque tem gente que, bom, pessoas vão gostar e não vão gostar do seu texto. Porém, você tem que, no jornal, o jornal sempre busca uma circulação em massa, né? Porque ele quer vender, ele é uma empresa, né? E digamos que os colunistas, os autores, eles também, quando eles são pessoas que querem agradar e adular muitas massas, eles não entram em campos muito delicados. Mas tem autores, por exemplo, os autores da CUT, eles não têm essa obrigação de agradar a massa, por exemplo. Então, os artigos da CUT são mais críticos. E aí vocês vão encontrar argumentos muito mais críticos, embasados, obviamente, nas colunas dos autores da CUT, né? Francisca, você queria falar alguma coisa, não queria? Professor, essa aula vai ficar gravada? Vai, toda a aula é gravada e é enviada no dia seguinte, tá? Tá bom, obrigada. Então é isso, assim, o argumento, ele vem a partir da compreensão do tema, da interpretação do tema, ou seja, da interpretação que você tem da realidade, do mundo em que você vive. Eu tenho dito nas minhas aulas, por exemplo, que as pessoas têm dificuldade de ter uma opinião, né, embasada, bom, de acordo com a experiência que eu estou tendo, né? Por quê? Porque as pessoas não têm o hábito da leitura, ou o hobby da leitura, e aí não conseguem argumentar de maneira embasada. E aí o texto fica superficial, fica ali, sem saber o que dizer, onde se posicionar, e fica confuso. Então é bom que vocês leiam colunas de autores que vocês se identificam, para que vocês possam começar a internalizar os argumentos que vocês podem utilizar numa produção textual. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa, algum questionamento? Vocês podem ficar à vontade, tá? Bom, lembrando que texto, né, o artigo de opinião, o meu texto também está dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. No meu desenvolvimento, eu trouxe o quê? A interpretação, por exemplo, do Brasil, dizendo que o Brasil é racista, é machista, homofóbico, né? Bom, se alguém discordar disso, né, eu pessoalmente nem me importo, né? Mas ele é. Então, eu trago uma interpretação do país, da cultura onde eu vivo. Naquele outro parágrafo, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu falo sobre a questão das redes sociais, né, do surgimento, né, do primeiro computador. Então, eu estou ali meio que introduzindo o leitor para o tema ainda, né? Eu estou ali dizendo assim, ó, vem comigo, assim, você está me acompanhando, você que tem mais de 30 anos, você viveu 2010, os anos 2000 ali, você percebeu, né, a diferença, isso eu estou tentando trazer com o leitor, né, a diferença da cultura de 2000, são 2000 para 2010 para cá. Nos anos 2000 a gente tinha computador, né, a gente tinha blog, a gente tinha sites, né, isso já bombava, mas de 2010 para cá, a gente começou a ter os smartphones, né, depois de 2014, 15, já tinha a câmera frontal, aí vinha as selfies, tudo isso foi mudando o comportamento do ser humano,
até a forma de perceber a realidade, isso tem impactado na nossa cultura, na nossa sociedade, enfim. Essa compreensão, essa leitura, eu posso utilizar, trazendo uma interpretação dela, de que isso pode ser bacana, pode ser prejudicial, enfim. Eu posso trazer a minha opinião, que o artigo é de opinião, né? Mas fazendo uma leitura adequada, né? Coerente com a realidade, ou pelo menos na tentativa de ser coerente, né? Então, é muito bom que vocês leiam o texto depois, para ver se está bacana, se está ali de maneira coesa e coerente, né? Eu, por exemplo, não tive tempo de reler o meu texto, por falta de tempo. Mas eu escrevi ali refletindo, pensando, e pensei, bom, é difícil eu ser incoerente ali, porque o tema pegou, assim, e eu gostei muito. E a conclusão que eu trouxe foi, a gente é humanamente diverso, né? Então, a gente tem etnias, a gente tem personalidades, a gente tem filiações diferentes, né? A gente tem, dependendo da região do país, cultura diferente. Então, a gente não pode medir o outro a partir da nossa régua, né? É mais ou menos isso, né? Nossa régua pode ser diferente. Ao mesmo tempo, o ser humano também não pode viver também alienado também de tudo e achando que tudo é mimimi, né? Então, nem 8, nem 80, né? E a reflexão, né, que eu trouxe era, a gente tem que ter o direito ao erro, sem achar que o erro também pode ser também tido como um certo luxo também. Vamos errar o tempo inteiro, porque somos humanos. Não. As pessoas também, que são, principalmente grupos historicamente perseguidos, essas pessoas já estão feridas no seu cotidiano concreto, na sua vida analógica. As carregam marcas da violência histórica, política, social, econômica, psicológica, tudo isso no cotidiano todos os dias. Então, digamos que as pessoas também não estão ali com o peito todo aberto para um bando de pessoas desatentas demais para as questões que estão envolvendo a nossa sociedade. Então, a gente tem um lado assim de pessoas machucadas, né? Que elas têm, digamos, que a revolta é legítima. A gente tem também o direito ao erro. Então, essas duas coisas têm que estar equilibradas, né? Então, a pessoa tem o direito de errar? Tem. Ela tem o direito de se retratar? Tem. Mas ela também não pode usar essa prerrogativa e transformar isso em discurso de ódio, dizer que ela tem a liberdade de expressão, por exemplo. Isso é distorção digamos, do tema, do contexto, né? Você distorce o contexto, né? A pessoa, por exemplo, diz, mas eu tenho liberdade de expressão, é minha opinião, que você tem que respeitar, por exemplo. Uma opinião, ela é fruto de um contexto. Então, ela tem a influência do meio. O seu meio tem a questão de classe, tem uma questão de gênero, tem uma questão de sexualidade, tem uma questão regional, tem uma questão religiosa, e tudo isso é discutível, né? Se você for olhar a sociologia, é discutível. Se você for olhar a história, também é discutível, né? Então, tudo pode ser repensado, reanalisado. Tem faltado, por exemplo, o discernimento quando se trata de opinar, né? Então, a pessoa tem direito ao erro, mas ela não pode usar essa prerrogativa para perseguir pessoas e dizer que isso é liberdade de expressão, que ela é um ser humano, que ela pode ser coitadinha o tempo todo e continuar errando. Não. Ela está agindo de má fé, usando a prerrogativa de que ela é humana. Aí você percebe que a pessoa está agindo de má fé, logo ninguém tem que ter compaixão de uma pessoa que está usando a má fé, né, sua para poder pregar discurso de ódio. Então, assim, as coisas têm que ser pensadas, têm que ser refletidas, analisadas, contextualizadas, para que ninguém vá aos extremos, né? Digamos que, vivendo em bolhas, fica muito mais fácil a gente ir para os extremos. Mas a reflexão que um artigo de opinião pode trazer, pode ajudar as pessoas a pensarem
que entre um extremo e outro existe um meio, e que o meio ele pode ser o nosso parâmetro, né? Ele pode ser, digamos, o norte, assim, né? A gente não precisa ir para o extremo para poder ter um posicionamento. A gente pode buscar o equilíbrio, tentar conversar, dialogar, ouvir e também condenar com todos os, digamos, todos os parâmetros judiciais possíveis, né? As pessoas têm direito à defesa, à presunção da inocência, isso tem que ser respeitado, mas se as pessoas erram de propósito e cometem crimes, elas têm que ser punidas mesmo. A gente também não pode ficar passando pano, né, por esse tipo de comportamento. Bom, perguntas, dúvidas, sugestões, o que vocês acham? Todo mundo dormiu? Bom, a ideia dessas aulas é abordar uma banca e o gênero, né? O gênero que a banca trabalha. No intuito de esclarecer o gênero textual. Eu percebi que as pessoas têm dificuldade com os gêneros textuais, né? As pessoas se confundem muito e aí erram muito. E aí, né, leva a zero, né? Se você erra o gênero, você leva a zero. Então, a ideia era ter um preço acessível, tornar essa ideia de que os gêneros não é uma coisa também de outro mundo, né? A gente consegue, por meio das próprias redes sociais, ter acesso aos gêneros e a explicação e a aulas, né, sobre gêneros que a gente pode aperfeiçoar isso, né, e trabalhar isso, né. Então, a aula era mais para mostrar a estrutura, a característica, como é que você começa, desenvolve, termina, e, enfim, é um trabalho, assim, mais superficial, né. Os outros cursos, eu tenho o trabalho da correção, é um trabalho do feedback, né, na turma, e aí eu vou, né, quase que dando a mão para o sujeito, para ele poder melhorar a escrita. Bom, eu agradeço aí a participação de vocês. Na próxima terça-feira, a gente vai trabalhar outra banca, e aí fiquem à vontade para sugerir alguma coisa lá no grupo, se eu puder trazer alguma coisa também para a aula, a gente traz, discute, e, enfim, conhecimento é sempre bom, né? O diálogo também está em falta e é melhor a gente produzir e estimular isso, né, na sociedade. Bom, boa noite para vocês, espero que vocês tenham gostado. Na terça-feira a gente vai estar junto de novo e a aula vai ficar gravada, né? Então depois eu vou mandar para vocês amanhã. Bom, bom descanso para vocês, boa janta, enfim. Obrigado, professor. Valeu, John. Valeu, Andréia. Boa noite para vocês. Boa noite, Francisca. Bom, boa noite a todo mundo. Catiane. Mas quem? Bom, acho que eu falei todo mundo, né? Boa noite aí, bom descanso para vocês, tá? Parar a gravação. Tá aqui.